Nós iremos nesse momento meditar na palavra de Deus e pegando a nossa Bíblia, o livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Ele diz o seguinte: logo, já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Amém? Meus amados irmãos, estamos iniciando um novo ano. E nós sabemos, amados irmãos, que a vida é um sopro, é um oxigênio, mas infelizmente muitos cristãos estão vivendo vivo morto. Onde muitos cristãos estão com a palavra de Deus, mas não conhecem a palavra de Deus. Muitos cristãos estão com a palavra de Deus, mas não praticam o que a palavra de Deus ensina, a palavra de Deus fala. Muitos cristãos dizendo vivo, servo de Deus vivo, mas infelizmente estão vivendo com pessoas que estão mortas. Porque infelizmente, meus amados irmãos, para ele o que vale é que o mundo fala, que o mundo ensina. Ele é um cristão que não tem uma mudança, é um cristão que é uma pessoa que se diz cristão, mas não aconteceu na vida dele nenhuma transformação. Ele tem um novo viver. Isso não agrada ao nosso Deus. Não são esses os objetivos, não são esses os planos de Deus para o seu discípulo. Ele não quer pessoas que simplesmente venham para a igreja, ele não quer pessoas que simplesmente caminhem com a Bíblia Sagrada, ele não quer pessoas que ouvem louvores cristãos, mas continuam vivendo da mesma maneira que vivia antes e dizer que vivia como isso não agrada a Deus. Esse não é o plano de Deus para a vida dos seus servos. Esse não é a realidade para uma pessoa que se diz servo de Deus, uma pessoa que se diz transformada. É uma pessoa que se diz cristão, mas que infelizmente não houve mudança, não houve transformação, não há uma nova vida na vida de Jesus. Eu poderia até dizer que ele espiritualmente era um morto vivo. Por quê? Porque aquela pessoa que vem para a igreja, mas que não pratica, que não vive, que a palavra de Deus ensina. Precisamos abrir nossos olhos. Precisamos viver de forma que agrada ao Senhor. Devemos ser um servo vivo, real e verdadeiro. Por isso, meu amado, minha amada irmã, é necessário compreender que o servo de Deus, aquele que vive a palavra de Deus. Não adianta dizer servo de Deus, não adianta dizer nova criatura, mas se ele não vive, ele não pratica o que a palavra de Deus ensina. Por isso, o Salmo 119, versículo 1 diz:
de todo o coração. Viver de forma que agrada a Deus é procurar viver a palavra de Deus, andar na lei do Senhor, é praticar no seu dia a dia a palavra do Senhor. Não adianta se dizer cristão, não adianta se dizer uma pessoa transformada por Cristo, que o Espírito de Deus mora dentro dele, se ele não pratica a lei do Senhor, que é a palavra do Senhor. É isso que o nosso Deus ele quer para os seus discípulos. Discípulos que vivam a palavra de Deus. Por isso o salmista diz no Salmo 19 ainda: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Precisamos, nós irmãos, como servo de Deus, viver a palavra de Deus, praticar a palavra de Deus, vivenciar a palavra de Deus no nosso dia a dia. Se nós não fizermos isso, meu amado, nós não estamos vivos para Cristo. Pega Paulo disse que ele não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Se isso não for verdade na minha vida, na sua vida, Cristo não tem vivido na minha vida, na sua vida. É isso que o nosso Deus desafia para os seus discípulos, que somos cada um de nós. Mas também, meus amados, é necessário compreender de que o servo de Deus que está vivo para Deus, ele precisa viver como baixo. Aqui, livro de Miqueias, capítulo 6, versículo 8, ele declarou: o homem que é bom, o que o Senhor pede de ti, que pratique a justiça, ames a misericórdia, andes humildemente com o teu filho. O que quer dizer andar de forma humilde com Deus? Ou seja, Deus é meu Senhor, Deus é o meu guia, é Deus que me orienta, é Deus que mostra o caminho pelo qual devo percorrer. E não é eu que vou dizer como é que eu vou andar. Infelizmente, muitos cristãos hoje estão vivendo de como agem, como pensam. Estão vivendo como eles querem, como eles pensam, como eles acham. E o Senhor Deus tem que acompanhá-lo. O Senhor Deus tem que fazer o que Ele quer, o que Ele deseja. Mas o cristão que vive no Senhor, o cristão que tem a vida no Senhor, ele tem humildade para dizer: Senhor, vejo no dia, Senhor, Tu é que me orienta, Senhor, eu estou aqui para fazer o que Tu queres, não o que eu quero. Estão lembrados da lição de hoje de manhã? Aquela última parte da oração de Jesus Cristo: Senhor, que seja feita a Tua vontade e não a minha. Temos que fazer a vontade de Deus. Temos que deixar que o Senhor nos guie, o Senhor nos mostre o caminho pelo qual nós devemos percorrer, pelo qual nós devemos caminhar. Na Bíblia Sagrada, meus amados irmãos, tem um exemplo de um homem, lá em Gênesis capítulo 5, verso 21, verso 22, o homem chamado Enoque, o homem que viveu 375 anos, e veja o que ele está dizendo, 5, 24, andou Enoque com Deus, já não era, porque Deus o tomou para si. Todos os dias de Enoque foram 365 anos, andou Enoque com Deus. Enoque andou com Deus. O servo que é vivo para Deus, o servo que verdadeiramente é Cristo como seu Salvador da sua vida, que procura agradar a Deus, ele vive com Deus. Por isso o apóstolo Paulo diz: não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. O irmão tem andado com Deus, eu tenho andado com Deus, mas pastor, como é que eu vou andar com Deus? Fazendo aquilo que
você quer? Vivendo para agradar a Deus, não para agradar a nossa vontade, não para agradar o que nós pensamos, o desejo da nossa carne, mas andar com Deus diariamente. Temos que abrir os olhos. Para isso nós precisamos ler a palavra de Deus, para isso nós precisamos orar, para isso nós precisamos buscar a presença de Deus cada dia em nossas vidas, deixar que a palavra de Deus possa ser uma verdade em nossas vidas. Estou lembrado que o Senhor Deus, o Senhor Jesus disse: os verdadeiros adoradores adoram em espírito em verdade. É aquele que verdadeiramente adora ao Senhor de coração aberto, aquele que vive aquilo que a Bíblia Sagrada ensina. Precisamos deixar que a palavra de Deus possa fluir do nosso lado, a vontade de Deus possa sair de nós, possamos caminhar, agir de maneira que agrada a Ele, não de maneira que agrada o mundo, não de maneira que agrada os nossos desejos ou as pessoas. Mas nós precisamos compreender, nós precisamos a manifestação da nossa vida, de que para isso também está verdade em nossa vida, nós precisamos nunca se esquecer de que aquilo que está escrito em Romanos 8, agora, hoje, já nenhuma tentação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Para viver nesse mundo, nós precisamos nunca se esquecer que já fomos libertos, já fomos transformados, já fomos salvos pelo Senhor Jesus Cristo, e nós somos recriados pelo Espírito Santo de Deus. O irmão tem sido guiado pelo Espírito Santo de Deus. Ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, meus amados, é deixar que o Espírito Santo de Deus possa trazer, falar no nosso coração, na nossa vida, aquilo que Deus quer. Mas o que acontece? O apóstolo Paulo chama a atenção e diz: não apagueis o fogo do Espírito Santo de Deus. Muitos então, infelizmente, estão apagando o fogo do Espírito Santo de Deus, não estão deixando o Espírito Santo de Deus trabalhar no seu coração, trabalhar nas suas vidas. Por quê? Porque muitas vezes ele prefere satisfazer o seu ego, ele procura muitas vezes satisfazer a vontade do homem e coloca aquilo que Deus quer para a sua vida de lado. Precisamos, meus amados, deixar que o Espírito Santo de Deus possa ser a verdade em nossa vida, e uma realidade. Mas você tem feito isso? O apóstolo Paulo chama a atenção quando ele diz: ó, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Você, meu irmão, você, minha irmã, tem deixado o Espírito Santo de preencher completamente? Porque vós sois curados do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos nos esquecer que somos curados do Espírito Santo de Deus, mas nós precisamos nos encher do Espírito Santo de Deus, para que possamos viver de maneira, de forma que agrada ao nosso Deus. Irmão, tem procurado isso é a verdade na vida do irmão, da irmã. Às vezes a pessoa diz: ah, eu já tenho 20 anos de evangelho, já faz 20 anos que eu aceitei a Cristo. Alguém, meu irmão? Graças a Deus. Mas você deixou de fazer aquilo que não agradava a Deus, e que você, antes de ter Cristo, você fazia, ou você só se retula o rótulo, o rótulo que você tem, dizendo cristão, mas vive fazendo aquilo que não agrada ao Senhor, as obras da carne, as facções, as
ira? Você verdadeiramente tem deixado o Espírito Santo de Deus trabalhar no teu coração? Quando o apóstolo Paulo diz, não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim, a vida que agora vivo pela fé do Filho de Deus, que como me amou e se entregou por mim. Ele diz, olha, agora meu viver é diferente. Eu antes era perseguidor dos cristãos, mas agora eu não sou. Estão lembrados quando o Senhor Jesus Cristo lá em Atos 9 chega para Paulo e diz, Paulo, Paulo, Saulo, Saulo, por que comigo? Persegue. Paulo era um perseguidor, mas quando ele aceitou a Cristo, ele passou a ser o quê? Perseguido. Tem que haver transformação, tem que haver mudança, tem que haver uma mudança completa. Sabe onde a mudança começa? Agora abra no Salmo 101, verso 2. Veja o que diz aqui. Vamos começar o versículo primeiro. Cantarei a bondade e a justiça a ti, Senhor, cantarei. Atentarei sabiamente ao caminho da perfeição. Ó, quando virás ter comigo, portas adentro em minha casa, terei coração sincero. Você tem um coração sincero na presença de Deus? Verdadeiramente. Você verdadeiramente prega a Bíblia, a palavra de Deus, pratica a palavra de Deus? A palavra de Deus é a verdade na sua vida? Estão lembrados que a Bíblia Sagrada diz que contamina o homem, não é o que entra, mas sim o que sai. Enquanto cristão, aquela pessoa que se diz cristão, aquela pessoa que dizem que quem vive não mais ele, mas Cristo vive nele, não tiver um coração sincero, um coração entregue totalmente ao Senhor, ele nunca poderá viver, deixar de viver, o seu eu não vai deixar de existir, o seu eu não vai deixar de ter a verdade, porque na verdade, o seu coração ainda não está entregue ao Senhor. Na lição de Adriano da Mineiro, o autor da lição, ele diz assim: quando o eu não é negado, ele é necessariamente adorado. Quando o eu é adorado, não obediência e submissão. Quando o eu, da pessoa, do homem, da mulher, não for negado, não haver submissão, não haver sinceridade, ele não vai adorar a Deus em espírito e verdade. Porque o que prevalece na sua vida, o eu, o que ele acha, o que ele pensa, mesmo ele tem 10 anos, mesmo ele tem 15 anos, mesmo ele tem 20 anos de evangelho, uma pessoa que se diz convertida, mas quem vive nele não é Cristo. Quem vive nele porque ele acha o que ele pensa. Por isso que ele rejeita a palavra de Deus, os ensinos de Deus, aquilo que Deus quer que ele faça. Por isso eu tenho que deixar de existir. Por isso eu tenho que deixar de existir completamente. Mas também, meus amados irmãos, é um texto bastante conhecido. Os irmãos talvez já tenham ouvido essa questão. Aquele que Cristo vive nele, ele vive pela fé. Lá em Romanos diz: o justo viverá pela fé. Mas eu gostaria de ler um outro texto de Hebreus, capítulo 10, verso 38 e verso 39, no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 38 e 39, e também me chamou muita atenção, quando Deus sagrado diz o seguinte: todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder nele, não se compraz a minha honra. Nós, porém,
não somos os que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Aquele que Cristo vive dentro dele, ele não retrocede. O que quer dizer retroceder? Fazer as coisas antigas, fazer as coisas antes de aceitar Cristo, é viver com a velha natureza carnal. Retroceder quer dizer abandonar aquilo que a palavra de Deus ensina, aquilo que Deus fala, para voltar a fazer as coisas erradas. Em alguma área da sua vida você tem retrocedido? Em alguma área que Deus quer que você possa cumprir, você não faz, porque você está olhando para trás? Lá em Lucas, 9, verso 62, diz o quê? Aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é apto para o reino dos céus. E o texto diz: se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Aquele que retroceder, Deus não se alegra com a vida dos céus. Aquele que retroceder não vai ter a vida eterna. Aquele que retroceder não vai para o Pai. Aquele que retroceder não vai para nós, para Jerusalém. Para ir, é necessário compreender que não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Viver. O cristão, ele não pode perder o foco nunca. Eu não mais vivo, mas Cristo vive em mim. Eu vivo para fazer a vontade de Deus. Eu vivo para fazer aquilo que Deus quer. Irmão, tem que isso na sua vida. Passou o ano 2024. Entramos no ano 2025. Já estamos no 12º dia do ano 2025. O irmão tem procurado viver para Cristo neste mundo. O irmão tem procurado fazer o que o mundo quer e deseja. Por isso, meu amado, minha amada irmã, abramos os olhos, vivamos fazer aquilo que agrada ao Senhor, enquanto há tempo. E muitos que dizem que Cristo vive nele, estão com a vida cristã vegetativa. Estão vivendo por causa de quê? É uma pessoa que tem uma vida vegetativa. Quem segura a vida dessa pessoa? É a máquina. E quando você for desligado, ele morre. Vai acontecer isso quando na vida cristã? Quando o Senhor Jesus Cristo vier para voltar a buscar a sua igreja, ele vai dizer para eles: apartai-vos de mim, maldito, que eu não tenho nada contigo. Mas, Senhor, eu expulsar a vergonha? Mas, Senhor, eu falava de línguas? Apartai-vos de mim, maldito, que eu não tenho nada contigo. Por isso, meu amado irmão, por isso, meu amado irmão, procura viver, deixar Cristo viver na tua vida. Não procura viver fazendo o que o mundo quer, que o eu deseja, que o mundo quer, que você pensa que é o melhor para a sua vida. Não esqueça que a Bíblia já diz, porque tem muitos caminhos que para o homem são caminhos, alguns são caminhos de vida, mas no final são caminhos de morte. Por isso, meu amado, aquilo que o apóstolo Paulo disse: não mais ouvir, mas Cristo vive em mim, que isso possa ser verdade na nossa vida.
nesse momento. Reflita, avalie como você está vivendo hoje, como você está agindo hoje, de forma que agrada ao Senhor, ou de acordo com a vontade do mundo. Lembrando que o Senhor Jesus diz: rogo-vos, pois, irmãos, que não vos conformeis com esse mundo, mas transformai. Você tem transformado a sua vida todos os dias? Você tem deixado o Senhor trabalhar no seu coração, na sua vida todos os dias? Abre os seus olhos. Não brigue com Deus. Porque quem briga com Deus sofre as consequências. Porque com Deus ninguém briga. Feche os nossos olhos. Vamos falar com o Senhor nesse momento. Senhor Deus, querido Pai, queremos te agradecer, Senhor Deus, por mais um dia que nos concede. Obrigado, Senhor Deus, por esta manhã ter estado aqui na tua casa, estudando a tua palavra, te adorando, te glorificando, falando contigo através da oração, mas também, Senhor Deus, estudando e ouvindo a tua palavra. Desperta, Senhor Deus, aqueles que não vieram pela manhã, quebrando os seus corações, toca nos seus corações, fala para eles como é importante estar na escola bíblica quando está estudando a tua palavra, Pai. Estar na tua casa, aprendendo de ti, te servindo e adorando cada dia mais, Deus. Queremos te agradecer, Senhor Deus, por esta noite que está na tua presença. Queremos te agradecer, Senhor Deus, por cada pessoa que está aqui esta noite. Que eu, Senhor Deus, aqueles que não vieram, que possam também no próximo domingo estarem aqui conosco, no grande sermão da programação da tua igreja, aqui com o propósito de te adorar, Senhor, e te exaltar. Fica conosco. Ajuda-nos, Senhor Deus, conscientiza, tira do nosso coração aquilo que não te agrada, e que nós possamos, como Paulo dizer, não mais ouvir, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vive na carne, vive pela fé, no Filho de Deus, como me amou e se entregou por mim. Que isso seja uma verdade em nossa vida, né? Que possamos ser hipócritas, que nós possamos ser fariseus, mas Deus, que isso possa ser a verdade em nossa vida. Por isso, Deus, visita cada servo, cada serva que fica aqui nessa noite, para que, Senhor Deus, ele possa cair na real, que possa haver uma transformação na sua vida, e ele possa ser uma bênção para o teu reino. Fica conosco, cada dia mais, em nome de Jesus.